Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana tivemos aí muitas coisas, muitas novidades, o início efetivo da CPMI, novidades na CPI que está rolando em Brasília, isso realmente tomou o centro do foco da atenção. Fora isso, a sabatina do novo indicado e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, o Zanin. Tivemos aí também o início do julgamento do Bolsonaro. Quer dizer, eu peguei essas coisas aí e resolvi fazer um pequeno resumo, comentar sobre esses assuntos e trazer isso para você aí que já me segue nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva. Se você gosta do que eu falo aqui, por favor, divulgue, compartilhe esse canal. Sempre deixe a sua impressão, deixe o seu comentário, vai ser sempre um prazer interagir com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Vai se aproximando o recesso parlamentar e Brasília vai ficando cada vez mais agitada. E essa semana, como era de se esperar, não foi diferente. Tivemos ali realmente o início efetivo da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, e como primeiro convocado lá foi o diretor da Polícia Federal, que estava sendo acusado, né, lá naqueles eventos de vistorias que eles fizeram em ônibus lá no Nordeste, que eles estavam prejudicando o trânsito de eleitores deliberadamente. O nome desse comandante, né, o diretor da Polícia Federal, Silvinei Vasquez, ficou ali impresso, né, vamos dizer, nos anais dessa CPI com uma grande abertura, pois ele, além de expor um currículo invejável, mostrou que tudo o que foi falado não se tratava apenas de narrativas. Afinal de contas, dentro de toda a operação que foi feita no Nordeste, apenas 5 ônibus foram retidos, né, em todo o Nordeste, e os eleitores que estavam nesses ônibus foram encaminhados para a votação. Foram apreendidos mais de 4 milhões de reais em dinheiro vivo, né, que seria usado muito provavelmente para a compra de votos ali. E a verdade foi que tiveram o maior índice histórico de votações naquela região. Então toda aquela narrativa de aparelhamento da Polícia Federal, de uso político da Polícia Federal, isso não passou disso mesmo, de denúncia vazia, de fake news jogadas por pessoas influentes nesse caso. Foi algum político eminente ali do PDT que fez essa denúncia e tal, e isso se espalhou, os meios de comunicação, né, a imprensa difundiu isso sem ter fonte nenhuma afirmação a respeito, e na verdade isso não se concretizou. Foi ali um gol da oposição, né, essa convocação, e isso acabou por provocar a aprovação, né, do requerimento para a ida do Gonçalves Dias, aquele general que era chefe do GSI, no dia que foi feita a invasão do dia 8 de janeiro, e que as câmeras ali apontavam, né, uma certa passividade por parte dele com os invasores, inclusive ali mostrando as passagens, oferecendo água. Quer dizer, as imagens são muito fortes. Foi graças a essas imagens que a CPMI foi instalada, e agora ele vai ter que comparecer ali. Mas, por outro lado, existe uma CPI em Brasília, no Distrito Federal, exatamente para apurar os mesmos atos do dia 8 de janeiro, e lá, essa semana, o Gonçalves Dias fez um depoimento e ele admitiu, né, o que já tinha saído na imprensa, que houve ali uma fraude, né, nas documentações que foram encaminhadas, né, pelo GSI para a Câmara, né, para a Câmara Federal, ali, para o Congresso. E ele alegou que simplesmente ele fez correções nesses documentos em que citava o nome dele, que ele não havia participado daquelas, vamos dizer, dos eventos que ali estavam descritos. Mas, de qualquer forma, isso não tira o fato que a adulteração de um documento oficial não deixa de ser um crime. E aí ele jogou lá o ex-diretor da ABIN, o Saulo Moura, que agora vai ter que também se explicar. Esse Saulo Moura era exatamente aquele personagem que o senador Espiridião Amin queria que fosse convocado, que fez o requerimento de convocação para depoimento, e obviamente que o governo barrou de todo jeito ali dentro da CPMI, aliás, ao qual ele tem a maioria. Então agora, muito provavelmente, esse ex-diretor da ABIN deve também ter o seu requerimento ali de convocação aprovado. Então, esse depoimento do G. Dias vai ficar para agosto, porque eles querem seguir uma cronologia exatamente para construir uma narrativa de golpe, que
tudo leva a crer que não existiu, né? É muito falsa essa afirmação. Existiram alguns eventos, sim, de pessoas insatisfeitas e tal, mas não havia uma liderança para um golpe. Isso nunca aconteceu e nunca existiu. Mas também essa semana, na CPMI, né, continuando, o segundo depoimento foi de um cidadão chamado George Washington, que é lá do Pará, que foi aquele personagem que planejou o tal atentado à bomba no aeroporto. Ele pretendia explodir uma bomba. A maioria do depoimento ele permaneceu calado. Vê-se que é uma pessoa que fez um ato insensato, né? Não sei se ele foi financiado por outras pessoas tão insensatas quanto eles, mas que estava ali querendo talvez fazer justiça com as próprias mãos. Jogou uma vida fora. Eu até entenderia se fosse um jovem assim com roupante e tal de justiçamento, um revolucionário, alguém com esse tipo de caráter, mas a gente vê ali um cidadão de 55 anos, um pai de família, avô e tal, que jogou a vida dele toda fora, não tinha qualquer outro antecedente criminal e cometeu essa barbaridade, né? E vai ter que pagar por esses crimes. Essa semana também iniciou-se lá o julgamento para inexigibilidade do Jair Bolsonaro, o que também, para mim, é um completo absurdo. Uma pessoa não pode se tornar inelegível por ter dado uma opinião. Ele não, naquela reunião de embaixadores, que é isso que está sendo julgado, que é o principal da ação, né, que ele convocou os embaixadores para criticar as urnas eletrônicas, foi uma resposta exatamente à convocação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, fez também aos embaixadores para falar a respeito do sistema eleitoral. O presidente, em nenhum momento, naquele momento ali, criticou o sistema em si. Ele criticou a urna, né? Uma urna que já foi criticada por vários outros políticos de esquerda, de direita. Lá no início da implantação dela, houve um escândalo da Proconsult que queria fraudar a eleição do Brizola, houve esse escândalo. O Brizola, na época, que ninguém vai falar que o Brizola é fascista ou de direita, ele era um ferrenho crítico das urnas eletrônicas, né? E o que a gente viu durante todo esse processo aí, que era uma coisa que era para ser comum e corriqueira, né? Um voto impresso junto com a apuração eletrônica, uma coisa que acontece de forma corriqueira no Paraguai, nas chamadas urnas de terceira geração, foram impedidas, fizeram um cavalo de batalha aqui, uma coisa completamente desnecessária que leva, obviamente, a todo cidadão a desconfiar o porquê não ter mais camadas ali de verificação, né, das urnas. Isso não fazia nenhum sentido. Então o presidente fez isso, né? Só que nesse processo tem uma coisa pior. Pegaram aquela minuta, tal minuta do golpe que estava com Anderson Torres, né, que era então o ministro, se eu não me engano, ministro da Justiça e tal, e que tinha ali uma minuta apócrifa, que foi encontrada na casa dele, que não tem assinatura de ninguém, que pode ter sido uma sugestão de alguém para que se fizesse ali uma intervenção, que as pessoas estavam ali discutindo se haveria uma forma de fazer uma intervenção constitucional, né, frente a esses vários absurdos que foram vistos durante o processo eleitoral, principalmente parcialidade por parte do TSE, desconfiança sobre urna e outras coisas mais, mas enfim, nada disso foi dado cabo. Se ela não foi dado cabo quando o ex-presidente tinha poder de fazer alguma coisa, como é que poderia ter sido feito depois? Quer dizer, é uma coisa também que não faz o menor sentido e pior, não se pode agregar uma prova num processo em andamento, né? Isso fere todo o sistema acusatório, fere o devido processo legal. Isso foi feito à luz do dia, às claras, aos protestos de vários juristas aí que entendem isso, que é um absurdo, é um abuso, mas de abuso em abuso é o que está acontecendo. Na justiça, o Estado democrático de direito está ferido, né? As leis, a Constituição já não tem mais validade. O que vale é o jogo dos fins justificam os meios para impedir um ataque à democracia. Quer dizer, está se rasgando toda a base da democracia em nome da sua proteção, que também não faz o menor sentido. Eu acho que para quem quer saber um pouco mais sobre esse julgamento, tem a sustentação oral do advogado de defesa do Bolsonaro, e essa sustentação, no meu entender, foi perfeita, foi muito boa. Ele diz ali tudo do que está acontecendo nesse momento no seio da nossa sociedade. Bom, e também essa semana tivemos lá a sabatina, finalmente, do indicado de Lula, o Zanin, o seu advogado pessoal, que eu entendo, né, já desde o início, desde que esse governo assumiu, eu acho que o papel da oposição é contenção de danos, tá certo? E o Zanin é uma indicação completamente imoral, né, porque ela foge da impessoalidade que deveria caracterizar essa indicação. Ele deveria ter um notável saber jurídico, que é uma coisa que tem que ser provada não pelo que ele fala ali numa sabatina, mas pelas publicações, pelo trabalho, pela contribuição que ele poderia ter feito ao sistema judiciário, às obras, às palestras e tal. Não tem nada disso, ele é só um advogado de fato, mas a gente tem que entender que poderia ter sido muito pior.
E a indicação do Zanin, ele ali não tem um perfil, durante a sabatina dá para ver claramente que ele não tem um perfil de esquerda, nem a história de vida dele ele é genro do Ricardo Teixeira, essa esquerda que se fala ativista e tal, ele não faz parte disso, né? Ele pode ter até ser uma pessoa mais progressista e tal, mas não me parece que ele vai abraçar assim de corpo e alma as pautas da esquerda que querem impor. Inclusive a esquerda mais radical ali torcia o nariz para a indicação dele. Enfim, votar nele, embora eu acredito que a oposição não deveria fazer mesmo, né, até para mostrar força, mas a sua indicação e a sua aprovação foi talvez a coisa menos pior, porque o outro personagem que poderia estar ali sendo indicado seria o ministro Benedito ali do TSE, que se mostrou assim um verdadeiro vassalo do Alexandre de Moraes, quer dizer, um homem que chega ali e fala missão dada é missão cumprida, quer dizer, uma pessoa que ia prestar ali vassalagem ao ministro, quer dizer, seria um zero à esquerda, eu não sei para quem lembra de Jô Soares lá, do personagem Múcio, né, que era aquele puxa-saco que ficava assim falando, qual é a opinião do senhor, qual é a opinião do senhor? Para mim o Benedito é aquele tipo de figura, quer dizer, o Zanin já não se presta a esse papel. Acredito que ele terá uma maior independência. Ele também tem tempo ali para atuar dentro do tribunal e, de repente, até amadurecer ali dentro. Afinal de contas, hoje a gente tem que ver que quem cumpre, vamos dizer, aquela prerrogativa, né, para ser indicado do notório saber jurídico são apenas dois dos ministros lá, que são Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então, também do que talvez adiante esse notável saber jurídico frente a essas realidades, né? Mas, enfim, e para encerrar essa semana, eu gostaria de falar um pouco aí da viagem também do presidente, né, o Lula, que mais uma vez pegou o avião e saiu do Brasil, foi lá ter uma audiência com o Papa quer aproveitar essa relação que Lula tem com o Ortega para ver a questão, vamos dizer ali, da perseguição dos católicos na Nicarágua. Acredito que o Lula possa até tentar alguma coisa nesse sentido. Depois ele foi lá, se encontrou com o presidente da Itália. A Itália hoje, que a primeira-ministra é de extrema-direita, né? Uma pessoa assim considerada de extrema-direita, eu não posso dizer, mas é o que a mídia fala, mas talvez seja só uma mulher de direita mesmo. E se recusou também a se encontrar com o sheik da Arábia Saudita, aquele que deu as joias para o Bolsonaro, mostrando assim que ele tem muito pragmatismo, talvez, na sua atuação. Já o jornal Le Monde, já na visita que ele fez à França, ele foi lá falar num evento público e tal, dar o seu recado, né? Afinal de contas, hoje ele é um arauto, vamos dizer assim, de uma pauta progressista, de uma pauta de reparação de danos históricos, uma pauta que me parece assim, que busca exatamente impedir o desenvolvimento de países latino-americanos e países africanos, porque hoje você sabe que para provocar o desenvolvimento você vai gerar impacto ambiental, e é isso que não querem mais que nós tenhamos aqui, né? Então isso pode provocar aí um ciclo de pobreza. Mas enfim, o Le Monde lá fez uma afirmação também que o Lula perdeu todo o seu encanto, que já não é mais aquela figura que se esperava, né, do grande estadista, enfim. Nós estamos vendo aí, nós estamos caminhando nesse país com muitas coisas enroladas, complicadas, mas vamos ver o que vai acontecendo, porque o caminhar dessas CPIs, dessas investigações, estão mostrando aí uma série de fatos e que, contra fatos, não há argumentos, embora pessoas tentem construir narrativas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.